Bom dia, ou boa tarde. Esta geringonça avança, como já vi. Comecemos com a origem das espécies, que é o nosso mote. O autor foi este cientista inglês, naturalista, Charles Darwin, e o livro saiu no ano da graça de 1859. O número de cópias foi só 1250, esgotou no próprio dia. Hoje em dia está nas livrarias e vendem-se em todo o mundo 100 mil cópias por ano. Isso mostra o poder dos livros. E o poder dos livros consiste em transcender o tempo. Os livros quebram as barreiras do tempo. É um dos livros de ciência mais vendidos de sempre. Agora até escolheu ser vendido, está na internet, todo o conteúdo, mas mesmo assim vende-se, é curioso. E é também um bom exemplo de um livro que, sendo de descoberta científica, é também para o público em geral. As pessoas que compram hoje são pessoas que, vamos supor, que o leem. Quer dizer, o livro é legível, não acontece com todos os livros. O Charles Darwin teve esta ideia, que é genial, de as espécies derivarem umas das outras. Quer dizer, nós e outras espécies termos antepassados comuns. A ideia da árvore. A árvore da vida. E isto mostra já, oferece aqui uma metáfora entre a árvore e o livro. Os livros também descendem uns dos outros. Mas a ligação entre árvore e livro é mais forte. A ligação entre árvore e livro é que o livro vem de uma árvore. Eu, quando olho para uma árvore, eu vejo livros. Uma árvore dá para aí 100 livros. 10 árvores são 1000 livros. É uma edição dessa, agora em Portugal, infelizmente, mas são pequenas as edições. Mas são precisas mais árvores para haver livros. E as árvores plantam-se, os livros recolhem-se como aos frutos das árvores e a seguir plantam-se mais e há mais livros. Portanto, as florestas são sítios de ambiente, de saúde, mas também são sítios de cultura. Precisamos de florestas. E precisamos de florestas por todas estas razões. Quem disse isto de uma maneira única foi um autor cientista, astrofísico, recente, que também vendeu muitos livros, um dos quais eu chamo para aqui, de 1980. Esse vendeu, na primeira edição, muito mais. No primeiro ano, vendeu 1 milhão de livros em todo o mundo no primeiro ano. E calcula-se que tenha vendido até hoje 40 milhões de livros. Este livro está associado a um guião de uma série de televisão, o que mostra que a televisão, onde está Alberto Marques Fernandes, não é inimiga dos livros. Este é um exemplo de uma feliz conjugação entre o meio audiovisual e os livros. Então, o que é que ele diz sobre a relação entre livros e árvores? Um livro é feito de uma árvore. É uma reunião de partes flexíveis e chatas, bem, nem sempre são chatas os conteúdos do livro, ainda chamadas de folhas, impressas com tipos pigmentados. Uma vista rápida nelas e ouviremos a voz de outra pessoa, talvez morta há milhares de anos. Através dos milénios, por exemplo, o Darwin, através dos milénios, não foi há milhares de anos, mas já está morto. Através dos milénios, o autor fala clara e silenciosamente dentro da nossa cabeça, direto para nós. A escrita é talvez a maior das invenções humanas, unindo pessoas, cidadãos de épocas distantes, que nunca se conheceram. Eu nunca vi o Darwin e, no entanto, conheço, porque li A Origem das Espécies. Os livros são as cadeias do tempo, a prova de que os seres humanos podem fazer magia. É um cientista que escreve isto. Uma bela metáfora. E ele continua. Alguns dos primeiros autores escreveram na argila. A escrita cuneiforme, o ancestral remoto do alfabeto do Ocidente, foi inventado no Próximo Oriente há cerca de 5.000 anos. O seu propósito era manter os registros. Compra de cereais, venda de terra, triunfos do rei, estatuto dos sacerdotes, posição das estrelas, expressos aos deuses. Durante milhares de anos a escrita foi esculpida na argila e na pedra, riscada na cera, cortiça ou no couro. Pintada no bambu, papiro ou seda, mas só uma cópia de cada vez, e exceto nas inscrições em monumentos, lida por pouquíssimos leitores. Os monumentos, como nos egípcios, eram livros abertos, eram sítios em que toda a gente, se soubesse ler hieroglíficos, podia ler. E
mais uma citação na sequência do Carl Sagan, e se eu cito o Carl Sagan, como faço sempre com citações, é porque não consigo dizer melhor. Se eu dissesse melhor, eles é que teriam de me citar. Então, na China, entre os séculos II e VI, o papel, a tinta e a imprensa, como blocos de madeira esculpidos, foram inventados, permitindo a confecção de várias cópias do trabalho e a distribuição do mesmo. Passaram-se 1000 anos até a ideia sair da sua origem e chegar à Europa. Isto é extraordinário. Não só o papel veio da China e chegou cá através dos árabes, entrou na Península Ibérica antes de ter entrado no coração da Europa, onde viria a ser redescoberto a imprensa, mas eles tinham imprensa, que não chegou. Era de algum modo mais pesada que o papel. Não chegou. Então, subitamente, os livros foram impressos em todo o mundo. Pouco antes da invenção dos tipos móveis ou reinvenção, por volta de 1450, não havia mais que algumas dezenas de milhares de livros em toda a Europa, todos escritos à mão, manuscritos. Cerca da mesma quantidade na China, no ano 100 a.C., e um décimo da grande biblioteca de Alexandria. 50 anos mais tarde, em 1500, havia 10 milhões de livros impressos. Aprender tornou-se possível para quem soubesse ler. A magia estava difundida. Foi a Revolução de Gutenberg, por volta, não se sabe exatamente o ano, mas por volta de 1452. O papel veio então da China e estes são os primeiros papéis. Eu olho para estes bocadinhos, que são os primeiros sobreviventes, e penso, quem diria na altura que este aproveitamento de plantas iria ter o impacto que teve no mundo e que continua a ter? Estas são as primeiras impressões do século II. Não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira impressão. E esta é, de facto, uma... Eu não sei ler isto, não é? Não sei ler isto. Mas hoje, com a inteligência artificial, acho que é possível olhar para ali e dizer logo o que ali está. Portanto, já não posso dizer isto para mim, é chinês. A Bíblia de Gutenberg não está aqui exatamente a primeira, está a primeira que está datada. Não está aqui porquê? Ela existe, está em Mainz, em Mogunçi e noutros sítios, mas eu fui o feliz guardião de uma das primeiras Bíblias de Gutenberg na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Teve muito tempo na Joanina, hoje está num cofre forte. E esta é o primeiro, está aqui eram sócios do Gutenberg, Fuss die Schöpfer, que está ali, para quem sabe alemão, 1462, em Mainz. Portanto, é a primeira vez que o nome do editor e a data aparecem, neste caso, no fim do livro. Agora, reparem numa coisa muito interessante. Os caracteres são para imitar os caracteres manuscritos. E a eliminura era feita à mão. Porquê? Porque tem de haver continuidade. As novas tecnologias têm de assegurar uma transição suave. E então foi uma explosão. Em Portugal chegou, em 1487, um livro em hebraico em Faro, e depois 2 livros em Chaves, tratado sacramental, tratado com vocês. É interessantíssimo que entra pelo sul e pelo norte, quase ao mesmo tempo, e pelas bordas, quer dizer, Lisboa recebeu a imprensa vinda do sul e do norte. E a explosão está aqui, o número de cópias. Enfim, o mundo não seria o que é se a imprensa não tivesse feito o seu papel. Em particular, esta é a Biblioteca Joanina e guarda algumas das primeiras obras, lá fora e aqui. E é um sítio, de facto, extraordinário, em que há... o papel veio da China, mas também veio da China a inspiração para estes ornamentos que estão, chamadas chinoiseries, que estão nas estantes. E hoje podemos abrir algumas destas primeiras obras, por exemplo, a primeira edição da Peregrinação, uma visita à China, João Mendes Pinto. Já havia fake news na altura. E eu tive o gosto de fazer um repositório chamado Alma Mater, foi o repositório digital que podem consultar no vosso telemóvel da Universidade de Coimbra. E teve influência também na Nova Ciência. Este é um livro fundador da Nova Ciência, a Revolução dos Corpos Celestes, sai em Nuremberg em 1543. Porquê é que não houve Nova Ciência até então? Porque não havia livros, porque não havia papel, não havia impressão. Havia papel, mas não havia impressão fácil em papel, com tipos móveis. E, portanto, a ciência moderna que hoje temos deve também a sua gênese a essa tecnologia. A ciência, se hoje gera tecnologia, foi resultado desta tecnologia. E este é um livro extraordinário, o livro feito em casa, preso pelo Galileu. Para já mostra uma árvore, uma editora, porque este livro foi contrabandeado para a Holanda, foi contrabandeado para Leiden.
Hoje assistimos todos a uma nova revolução, a revolução digital. O primeiro transistor em 1947, hoje em cada um dos nossos bolsos, nos nossos bolsos estão 19 mil milhões. Isto explica o mundo de hoje. Todos nós assistimos ao aparecimento dos primeiros computadores pessoais, ao aparecimento da internet, e tudo isto mudou o mundo para o melhor ou para o pior. Quer dizer, uma pessoa tem o próximo ali e tem o próximo também longe, e o drama é preferir o próximo que está longe do que o próximo que está próximo. Isto é a explosão do número de utentes da internet e continua a subir. Praticamente toda a gente no mundo usa a internet. E o que é curioso é que a produção de papel no mundo não diminuiu por causa disso. Está ali indicada o aparecimento do PC, o aparecimento do World Wide Web, e aqui todo o tipo de papel, com certeza. E a maior parte, sabem, não é papel gráfico para impressão. Mas o papel continua a subir no mundo. Por outras palavras, o papel continua a ter um papel. E vejam, falei da transição suave das novas tecnologias. Agora temos livros eletrónicos, mas viramos as páginas como nos livros antigos. Porquê? Porque é uma maneira de não darmos conta, mas que houve uma mudança. Pergunta-se, em ecrã ou em papel? Bem, se me perguntarem a mim, é todos os meios. Quer dizer, o meu escritório está rodeado de livros por todo o lado e está à minha frente uma série de ecrãs, não me contento com um. E portanto, não consigo viver sem livros, mas também não consigo viver sem ecrãs. Se me perguntar onde é que eu leio os livros, leio em papel, bem entendido. Mas quando eu vou procurar informação, eu vou, muitas vezes, em primeiro lugar, se não tiver já lido os livros e saber onde está, vou em primeiro lugar ao ecrã. Bem, nunca me vão ver na praia a ler um livro no telemóvel. Eu acho que é muito, muito incómodo. Já experimentei. Já experimentei. E não consegui porque o sol não nos deixa ver. O ecrã não era suficientemente bom. Os livros, com a vossa ajuda, podem ser lidos na praia. Há uma das vantagens. A questão da sustentabilidade, que é um assunto que hoje nos convoca a todos. Quer dizer, a questão é assegurar o presente sem assegurar o futuro. Não apenas ambientalmente, não deixar a Terra melhor, ou pelo menos não pior do que a que recebemos, mas também a questão económica, a sustentabilidade económica, a questão social. Que a economia e a sociedade não estejam piores, não é apenas o ambiente, que a economia e a sociedade não estejam piores quando os deixamos do que quando entramos. Então põe-se a questão do custo ambiental dos livros de papel e dos livros eletrónicos, que têm logo à partida a necessidade de ter um instrumento. Eu digo-vos, porque tentei fazer, que a comparação é muito difícil do custo ambiental. Mas, tanto quanto eu percebo, para produzir o leitor de livros, portanto, uma coisa semelhante ao Kindle passa publicidade, ou ao Kobo, o custo ambiental é muito, mas muito maior do que para produzir um livro. Havendo elementos que não são totalmente claros, como a questão do lítio, a questão de terras raras, que estão nos componentes, e aí a questão que não temos resolvida do futuro, digamos, do próprios componentes materiais, o que é que vamos fazer com o desperdício. Isso não está claro, o futuro vai nos dizer o que é que vai acontecer. Mas será preciso ler muitos, muitos livros, centenas de livros, para assegurar a sustentabilidade do aparelho que se... Eu também tenho esses aparelhos, mas devo dizer que, passada a excitação da novidade, fica na gaveta. Tenho, experimentei e, enfim, foi bom, mas acabou-se. Nós precisamos então de árvores para ter livros em papel, que são aqueles que eu prefiro. Quantas árvores? Já disse, 100 árvores dá um livro. Mais ou menos, depende da árvore, depende do livro. Mas é curioso que aqui numa comparação do consumo de papel de vários países, nós vemos à frente número de árvores consumidas, entre aspas, por ano, por pessoa, à frente de países como a Bélgica, a Finlândia, a Áustria, a Alemanha, o Japão, a Suécia, Estados Unidos, quer dizer, os países mais ricos, os países mais desenvolvidos. Quer dizer, são eles que, ao fim e ao cabo, também consomem mais papel. Consumir árvores significa, neste caso, consumir papel. E nós estamos aqui numa posição mais envergonhada, vá lá entre a Espanha e a Irlanda, ainda à frente da China, mas a China está a subir extraordinariamente. À medida que os países enriquecem, passam a usar mais papel.
Eu sei que hoje há uma tendência para o escritório sem papel e etc. E, de facto, nos países mais desenvolvidos é menor o consumo, está a ser menor, cada vez menor o consumo de papel para o escritório, por exemplo. Mas o papel continua... Olha, por exemplo, em países como a Índia, que é quem tem mais população, os maiores jornais do mundo estão na China e estão na Índia. E isso são, digamos, meios que usam o papel. Tenho aqui, já foram dados dados, acho piada, dar dados. Não foram emprestados, foram dados. Dados sobre o número de livros vendidos em todo o mundo. Aqui estão as vendas em 2023, sabendo que cerca de 80% dos livros foram impressos e o resto é que é digital. Quer dizer, os livros em papel predominam no mercado, o que significa que são ainda os mais queridos, não sou apenas eu, não me sinto sozinho, são ainda os mais queridos de toda a gente. E o que vem aqui, houve aqui um sobressaltozinho com a Covid, mas está a haver em todo o mundo uma subida pequena, mas gradual. Quer dizer, do ponto de vista económico, parece sustentável. Parece sustentável. Não podemos adivinhar o futuro, podem dizer que já foi tão bom como agora, mas há perspectivas otimistas e pessimistas e eu quero ser otimista. Estou a olhar para o mundo todo, eu sei, estou a olhar para todos os tipos de livros e estou a olhar para o valor, não em unidades, mas em preços, em custo. Se olharmos só para o mercado americano, e nós sabemos que sendo o país mais desenvolvido do mundo, muitas vezes o que acontece lá depois vai acontecer aqui, nós vemos aqui o Covid, muito claramente. O Covid não trouxe benefícios, exceto talvez a leitura. Houve ali um pico em uma subida em 2020, 2021, estão a ver? Mas depois houve. Ao contrário de outras coisas que subiram depois, é curioso. Esta desceu e agora está a tentar recuperar. Os últimos dados de 2024 já está um bocadinho acima daquele valor. Nos Estados Unidos, estou a falar apenas nos Estados Unidos. Os e-books, não tenho aqui dados muito recentes, mas tiveram uma grande subida e depois desceu e agora estão outra vez a subir. Como eu disse, as pessoas preferem livros, quer hardback, quer paperback, dominam de longe o mercado, que o resto se divide entre livros eletrónicos e os livros áudio, que estão a subir. Estão a subir. Já ouvimos hoje um autor que leu os seus próprios livros e hoje a inteligência artificial pode pôr com a nossa voz a fazer isso. As pessoas preferem, de facto, ainda livros em papel. Nos Estados Unidos, isto é nos Estados Unidos, mas é também em todo o mundo. O terço dos americanos dizem que leem tanto digital como impresso, mas um número equivalente só lê impresso. E o problema não são os 32% que só leem impresso, os problemas são os 23%, se calhar incluindo o Presidente, que não lê nada. Há aquela história que contou-me o Onésimo, que sabe muitas histórias. Aquela história que ardeu lá em Mar e Largo, na vivenda, ardeu a biblioteca. Ei, para chamar os bombeiros, ei, estrago, o que é que foi? Foi uns livros de ilustração que se perderam. Só lê livros ilustrados. Ou audiolivros, quando muito. Ora bem, isto é nos Estados Unidos e é em muitos outros países. Por exemplo, Espanha, as pessoas preferem de longe os livros impressos, uma cultura similar à nossa. França, em Grã-Bretanha. Talvez a única exceção aqui neste sítio é a China, porque, de facto, é um mercado que se está a desenvolver muito rapidamente e o digital, sendo o papel muito forte, o digital está a tomar grande, como se diz, tração na China, que é parecido com a tração. Qual é o problema dos ecrãs? Enfim, ler livros eletrónicos não tem mal nenhum, se os livros foram maus, têm mal, mas os livros também maus existem em papel, como todos sabem. E, portanto, quando a pessoa diz o livro em papel é bom, depende do que lá está. E é isso às vezes que nos falta, a crítica. Ora bem, há um neurocientista, Michel Desmourget, que escreveu este livro com um título, eu comprei pelo título, às vezes os títulos são A Fábrica de Cartinos Digitais, os perigos dos ecrãs para os nossos filhos. E fala do problema que nós todos conhecemos, de as pessoas só verem ecrãs e acreditarem naquilo que veem e serem treinados, em particular nas escolas, serem treinados apenas com os ecrãs. E ele conclui isto, que nos deve fazer pensar. É um cientista que fala, ele tem dados para dizer isto. Globalmente,
apesar dos avultados investimentos, os resultados das tecnologias de informação e comunicação, têm sido terrivelmente decepcionantes. Na melhor das hipóteses, a despesa foi inútil, na pior, foi prejudicial. E é por isso é que nós já vemos governos como o sueco e parece que felizmente também o português, a recuar em coisas como os telemóveis, mas também como os manuais digitais e também, espero, na licença, autorização para os menores usarem redes sociais, que devia haver legislação sobre isso. Como sabem, aquilo não é Babel, aquilo é o inferno. Uma das coisas que eu fiz na vida, podem me perguntar, quando eu chegar ao céu, se estiver lá ao São Pedro, o que é que você fez para entrar aqui? Bem, eu posso lhe dizer logo, guardei os livros dos colegas dele, do São João, do São Mateus. Mas se isso não convencer o homem, eu disse, fiz uma biblioteca de raiz. Ai, que engraçado, raiz, lá está a árvore. Plantei uma árvore, mas preciso ter esse sonho de escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, de alguma maneira. Um filho o quê? Alguém que mais tarde vai ler livros, e se possível escrevê-los. É uma maneira de nos prolongarmos, quer a árvore, quer o livro, quer o filho. Ora bem, e eu então tenho este filho, que é uma biblioteca que fiz com o nome de Rómulo, em homenagem a Rómulo de Carvalho, que era professor de ciências e ao mesmo tempo um poeta e ao mesmo tempo um escritor. E vejam, usei para o marketing a estratégia dos livros que estão nas árvores. E o Newton, em vez de cair a cabeça, caiu um livro. Quer dizer, na nossa cabeça é que caiu o livro do Newton, graças à atração da gravidade. Não é grave. Enganei-me aqui. Isto é que é grave. Obrigado. É engraçado, eu tenho que cá vir mais vezes. Quando a pessoa se engana, alguém corrige por nós. Pá. Não sei se é inteligência artificial, mas eu presumo que houve alguém que carregou no botão. Esta é a biblioteca que tem cerca de 50 mil exemplares, muitos livros ofereci, e é um espaço que eu deixei quando deixei a universidade, porque também eu achei que devia dar lugar a outros, porque se eu saí da universidade era para ler mais livros, com certeza. Quer saber porque é que eu me reformei mais cedo? Para ler livros, tenho mais tempo, a universidade às vezes não deixa ler, nem incentiva suficientemente a ler. E então, espera aí que eu vou ler para o outro lado. E esta é a árvore de Natal do Rómulo, em que punhamos sempre um pinheiro de livros, lembrando a proximidade entre os livros e a árvore. E agora tive a felicidade, o ano passado, da Câmara Municipal me ter dado não apenas a medalha da cidade, mas muito mais importante que a medalha, deu-me uma biblioteca a que expôs o meu nome e eu fiz um contrato de doação de toda a minha biblioteca, que eu calculo com itens audiovisuais, portanto, não apenas livros, revistas, CDs, DVDs, tudo. Calculo que, apesar daquilo que eu já dei ao Rómulo, calculo que ainda tenho cerca de 40 mil itens. E vou dar isso. Já dei. É para ser sustentável. É que foi-me útil a mim, sustentou-me, e quero que seja o sustentáculo de outros. Sustentáculo não apenas no sentido técnico disso, mas no sustentáculo de nos podermos ancorar nos livros, dos livros poderem prover aquela cadeia do tempo. E vejam, a biblioteca que vai ser agora inaugurada, não pode ser antes das eleições por causa das leis, mas é à beira do Rio Mondego, no Parque da Cidade, é o único edifício dentro do Parque da Cidade, vejam, cheio de árvores à volta. O que significa que a leitura que tem a relação com as árvores pode ser feita no meio das árvores. Eu, mais que ler na praia, gosto de ler debaixo das árvores, inspirando-me no Newton, que teve a sua inspiração quando estava debaixo da macieira. Sabem a história, não é? Estava debaixo da macieira, calha maçã, qualquer outra pessoa dizia, pá, aleijou-me, e ele diz, já percebi, pá, porque é que a terra atrai a maçã. O perigo da inteligência artificial não vou falar, porque já houve muita conversa, e vai continuar a haver, mas podíamos trocar umas impressões sobre isso. Para mim, o maior perigo, digo já, resumo, o maior perigo, em particular se a escola não cultiva o espírito, já agora cultivar, tem a ver com agricultura, silvicultura, mas tem também a ver com aquilo que nos traz aqui todos, e que é portado pelos livros, transportado pelos livros. A maior questão é a confusão entre o real e o virtual. As pessoas já acreditam em qualquer coisa, até acreditam num urso polar a dar pulos para uma piscina,
Epá, mas há pessoas que me parecem mentalmente sérias, veem aquilo e vêm mostrar. E eu digo, epá, desculpem, pá, os ursos são eles, pá. Porquê é que lemos e termino? Porquê é que lemos? Bem, há muitos livros sobre esta questão. Somos a única espécie que lê, o que significa que temos uma vantagem adaptativa. Quer dizer, cultivando o tal slogan reinventar a espécie, fomos uma espécie que nos conseguimos reinventar. A certa altura, quando as coisas não cabiam no cérebro, inventámos a biblioteca. Porque é uma espécie de armazém auxiliar do cérebro, seja em física, seja virtual. Hoje em dia temos a maior biblioteca de sempre, que é a própria internet, cheia de tudo. Como nós estamos sempre cheios de tudo, quer dizer, nós somos múltiplos e complexos. A nossa biblioteca também é múltipla e complexa. O mal, que é um valor, não está nela, mas está se estiver quando está em nós. De modo que o problema da leitura é... porque lemos porque... Falo por mim, tenho o impulso de ler. Eu comecei a ler ainda antes da escola. Comecei a ler porque o meu pai trazia o jornal para casa. E eu queria saber o que é que estava no jornal. Ainda hoje tenho colaborado em muitos jornais, quando me perguntam o que é que queria ser se não fosse físico, eu queria dizer, bem, eu podia dizer editor e ficavam todos contentes e aplaudiam, mas eu queria ser jornalista, porque saber o que é que se passa. Saber o que é que se passa. Porque eu aprendi a ler tentando saber o que é que se passa através dos títulos dos jornais. Hoje, infelizmente, eu sou sou um órfão dos jornais. Vou ao quiosque, comprava tudo, agora vou ao quiosque e não há nada para comprar quase. Enfim, tenho as minhas assinaturas digitais, mas não é a mesma coisa, porque foi lá que eu bebi o caldo da leitura. Carlos Rovelli, um autor de não-ficção, contribuiu para esse livro, Passa a Publicidade da Penguin, porque os editores têm nome. O outro livro, Cosmos Era da Gradiva, uma editora, como sabem, que tenho estado associado desde o meu primeiro livro. Carlos Rovelli, que nasceu precisamente no meu ano, e já agora no ano da inteligência artificial. O nome inteligência artificial nasceu, não é novo, nasceu em 1956 numa reunião em Dartmouth, nos Estados Unidos. E perguntaram-lhe porquê é que lia. E eu, também podem fazer a mesma pergunta, e eu posso tentar criar, não vou dar a inteligência artificial. Mas ele respondeu de uma maneira que eu gostava, vou citar, porque não consigo dizer melhor. Porquê é que lemos? Eu leio pela mesma razão que o Carlos Rovelli ama. Ele pega na pergunta e responde, tal como muitos psiquiatras fazem com outra pergunta. Porque respiramos, ou psicólogos. Porque respiramos. Porque conversamos. Porque olhamos à nossa volta. Porque somos como somos. Criaturas curiosas, sedentas de saber, ver, aprender, descobrir, alargar a nossa visão, o nosso mundo. Esse é que é o sucesso da espécie. Essa é que é a nossa adaptação. A leitura é um meio de tomar conhecimento do mundo. Quer o mundo à nossa frente, no qual vivemos, quer o mundo que foi passado. E a escola tem a obrigação, e os livros também têm de ser úteis na escola, eu sou autor de manuais escolares, para quê? Para nos trazer o melhor da humanidade no passado, para que a humanidade possa vir a ser melhor. Se será ou não, teremos cá para ver. Porque não haveríamos de ler. Seria como se renunciássemos a ver os amigos, a caminhar no campo ou a fazer amor. É exatamente a mesma coisa. Muito obrigado.